Olá, pessoal! Bem-vindos todos e todas ao módulo 2 do nosso curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites do conhecimento. E hoje a gente vai explorar as origens do método científico. Esse é o objetivo desse módulo. Então, como sempre, a gente vai dividir o módulo em 3 partes, começando com o que é chamado o pai do método científico, o Francis Bacon. Vamos lá. Aula 1. Francis Bacon e o método. A gente tem que, então, voltar um pouquinho no tempo, antes da gente entrar agora na Renascença, e entender como é que estavam as coisas. Primeiro, no módulo 1, a gente explorou a ideia das origens do pensamento científico, primeiro na religião e depois no desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga. E o que a gente viu foi o seguinte: não há a menor dúvida de que os gregos desenvolveram a capacidade de perguntar sobre a natureza de uma forma racional, sem necessariamente usar a superstição como método de explicação. Ou seja, eles estavam olhando para o mundo, feito a gente olha para o mundo, e tentando entender como esse mundo funciona usando a razão. E não dizendo, por exemplo, naquele exemplo que eu mencionei antes, né? A ideia de que o Sol gira em torno da Terra todos os dias porque ele é carregado na carruagem do Hélio, o deus do Sol. E, obviamente, o que os pré-socráticos e mais tarde Platão e Aristóteles fizeram foi substituir esse tipo de explicação mitológica com uma explicação racional. E essa é a tendência, obviamente, do crescimento, da expansão do pensamento científico à medida em que a gente vai avançando no tempo. No caso da Grécia, como a gente tinha investigado antes, o poder absolutamente incrível da criatividade desses filósofos gregos realmente extrapolou o que se sabia antes e depois dessa época. Mas, mesmo assim, a gente também mostrou que todos os argumentos desses gregos eram baseados na dialética, na ideia de que você tem uma ideia, uma visão de mundo, e você quer, então, trazer essa visão de mundo para as outras pessoas através do que eu chamaria de uma argumentação racional. Então você apresenta as suas ideias, certo? E nessa apresentação das suas ideias, você então fala, olha, eu acho que o mundo é dessa forma. Por exemplo, o Tales falando que tudo era feito de água. Então ele explica por que ele acha que tudo é feito de água. A água é uma metáfora para as transformações do mundo natural, a gente vê que está tudo em fluxo, e a água também está sempre em fluxo. Então, baseado nisso, eu posso criar essa teoria, essa maneira de se olhar para o mundo, usando essa minha argumentação metafórica de que a água é um símbolo das transformações do mundo natural. Aí veio o Anaxímenes, o seu discípulo, e fala, não, mas por que água, né? Pode ser uma outra coisa, pode ser uma coisa mais abstrata, o que eu chamaria de o ilimitado, com I maiúsculo, né? E tudo tem a origem nesse meio e volta para esse meio, e existe esse fluxo de criação e destruição na natureza que a gente observa, mas sempre a partir dessa estrutura básica do ilimitado. Aí vem o discípulo do Anaxímenes, o Anaximandro, e fala, não, mas por que o ilimitado? Isso é muito abstrato, vamos voltar a um pensamento mais concreto da realidade, e, na verdade, tudo vem do ar. Mas por que o ar? Por que não a água? Porque o ar, quando ele está em densidades diferentes, quando ele está condensado, ele vira líquido. Quando ele fica mais condensado ainda, ele fica gelado. Então, o Anaximandro está confundindo um pouco as propriedades físicas do ar e tal, mas a ideia dele é de que a substância material da realidade é baseada nessas diferenças de densidade do ar, né? Então, reparem o seguinte, que cada um desses pensadores tinha um argumento sobre a natureza material do mundo que era basicamente uma argumentação. Ninguém estava fazendo alguma experiência para comprovar ou não
a sua argumentação, as suas ideias sobre o mundo. Então, por exemplo, se vocês lembram que no módulo 1, também falando do Anaximandro, eu conto que ele é o cara que inventou essa ideia das esferas cristalinas. A ideia de que a Lua, o Sol, os planetas, todos giram em torno da Terra, né? Na época se pensava ainda que a Terra era o centro, e que esses planetas, essas estrelas, estavam grudados nessas esferas cristalinas que iam girando, e à medida que elas giravam, então, elas carregavam esses objetos celestes nas suas órbitas. Por que o Anaximandro falou de esferas cristalinas? Porque elas eram invisíveis. Então ele criou uma suposição para tentar explicar um movimento que era observado. Então os gregos estavam olhando para o mundo, obviamente, mas tentando explicar o mundo usando suposições. Ele não tentou provar, usando experiências, se as esferas cristalinas existiam ou não. Para ele, uma argumentação que era razoável era suficiente para descrever o mundo. Essa é a ideia essencial desses argumentos filosóficos. Depois, o Platão e Aristóteles, obviamente, refinaram profundamente essas visões de mundo pré-socráticas, mas sempre baseados nessa ideia da argumentação filosófica, da dialética, né? De você aprender sobre o mundo conversando racionalmente sobre as ideias do mundo. E depois dos gregos, obviamente, teve a invasão romana, e depois dos romanos, os bárbaros, depois a Idade Média. A gente está atravessando aqui um grande intervalo de tempo. Quando a gente chega na Idade Média, esse pensamento, esse questionamento todo é meio que, não é travado completamente, mas certamente ele é desacelerado, né? E esse tipo de questionamento só vai voltar com o Império Muçulmano em torno do século VIII depois de Cristo, né? Então, nos séculos 8, 9, 10 e 11 e até o século XII, era o pensamento dos muçulmanos no grande Império Muçulmano que se estendia da África até a Península Ibérica, né? Que redescobriu esses livros todos, esse pensamento dos gregos e dos romanos. Então as pessoas estavam relendo Platão, relendo Aristóteles, relendo Plínio, Cícero, Marcos Aurélio. Eles estavam sendo todos traduzidos para o árabe para que essa sociedade que realmente investiu no aspecto intelectual da cultura pudesse ter acesso a esse pensamento anterior. Então, foram os muçulmanos que introduziram ou reintroduziram o pensamento dos gregos e dos romanos na Europa, principalmente em Portugal, na Espanha e partes do sul da Itália também, né? E a partir daí, esses ensinamentos dos gregos, dos romanos, foram traduzidos do grego para o árabe, do árabe e do grego para o latim, né? E a partir daí, o latim, que era a língua franca, né, a língua que a Igreja Católica tinha adotado, deu acesso a certas pessoas que tinham a possibilidade de olhar para ter esses livros, né, de chegar nesses livros, principalmente nos monastérios, nas catedrais. Então era uma coisa muito escolástica, a lerem essas obras, né? Então a Renascença se chama uma Renascença porque, na verdade, era uma reapropriação, uma releitura de todo esse conhecimento acumulado dos gregos e dos romanos naquela época, certo? Então, como se fala em Renascença, se fala nessa releitura, e a gente deve muito justamente aos muçulmanos por terem, basicamente, restaurado esses textos e trazido esses textos de novo, né, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa informação absolutamente incrível. É óbvio que muito foi perdido durante 1000 anos, né? Muitas coisas foram perdidas, muitas obras foram perdidas, mas esse conhecimento se infiltrou na Europa. E, na verdade, existiam esses exploradores de conhecimento na Europa no século XIV, no século XV, que iam de monastério em monastério procurando por traduções perdidas desses textos todos, né? Que, aliás, é uma história que foi contada num livro que ganhou o Prêmio Nobel, o Prêmio Pulitzer, aqui nos Estados Unidos, né, do Greenblatt, que é um professor da Universidade de Harvard,
que conta como que o poema do Lucrécio, A Natureza das Coisas, Der Rerum Natura, foi traduzido e redescoberto no monastério na Alemanha e que, de uma certa forma, foi esse pensamento atomístico, materialista pra caramba, né? A ideia de que tudo era feito de átomos e que a superstição era a perdição dos homens, que influenciou muitos pensadores da Renascença. Dentre eles, em 1561, nasce o Francis Bacon, na Inglaterra. O Francis Bacon, ele é considerado o pai do método científico. Por quê? Porque foi ele que começou a escrever sob uma visão quase que utópica da sociedade, que ele colocou num livro chamado A Nova Atlântida, né? Todo mundo fala da Atlântida, né? O continente perdido. Então, o Francis Bacon escreveu vários livros, mas um deles é chamado A Nova Atlântida, em que ele cria uma visão utópica da sociedade, em que é a ciência, o pensamento científico, que resolve todos os problemas da humanidade. Então, Francis Bacon parte do seguinte sentido, que existem vários tipos de caminhos para a gente chegar ao conhecimento. Você tem o caminho da religião, né? Você tem que, então, basicamente explora uma dimensão sobrenatural do mundo. Você tem o caminho dos exploradores das propriedades das coisas, por exemplo, que eles são os alquimistas, né, e tal, que ele via com certo desdém, os caras que iam nas praças públicas dizendo que tinha um remédio que curava tudo, né? Meio feito a cloroquina lá no caso da nossa pandemia, né? E você tinha os cientistas, e ele achava que o futuro da humanidade estava justamente na exploração e desenvolvimento do pensamento científico. Por quê? Porque ele dizia que só o pensamento científico tinha o poder de elevar a humanidade a um novo patamar de progresso. Para ele, os pensadores que buscavam conhecimento em termos de superstições religiosas ou através simplesmente da manipulação dos elementos naturais, não estavam explorando a natureza de uma forma que pudesse aliviar o sofrimento humano. Então, para ele, a ciência era esse caminho de você entender as leis da natureza, entender como que os ciclos naturais funcionam, de forma que você possa usar esse conhecimento para explorar, e essa ideia da exploração da natureza é muito forte no pensamento do Francis Bacon, e é uma coisa meio lamentável, porque isso daí vai ser uma herança muito grande que vai passar da Renascença para o Iluminismo, em que a atitude das pessoas era de que a natureza era uma coisa que podia ser domada, podia ser explorada de uma forma completamente não responsável, contanto que atendesse às necessidades da sociedade. E a gente vê que daí veio, obviamente, a Revolução Industrial, e a gente está hoje enfrentando uma série de problemas meioambientais, problemas seríssimos de aquecimento global, devido a essa exploração completamente descontrolada do mundo natural. Isso daí vem dessa herança do Francis Bacon. Mas a ideia do Bacon era que, em vez de você entender como a natureza funciona para o seu próprio bem, o próprio Estado é que tinha que fomentar esse interesse. Então ele tenta convencer o rei da Inglaterra a sustentar, a ser um patrono dos cientistas, de modo que fosse possível que o Estado se apropriasse desse conhecimento científico para então poder distribuir, sem interesses pessoais, esse conhecimento científico para a população para elevar o patamar, a qualidade de vida da humanidade. Então a intenção do Francis Bacon era ótima, né? Era a ideia de que você realmente deveria usar a ciência em prol da humanidade, que a gente vê que isso está acontecendo. Eu acho que não existe nenhum melhor exemplo no momento do poder da ciência para fazer isso, do que justamente o desenvolvimento super rápido de não uma, mas várias vacinas, né, contra o Covid-19,
que é um esforço totalmente científico para aliviar o sofrimento da humanidade, a mortalidade que vem dessa doença terrível, né? Então, você vê que existe, obviamente, essa preocupação desde o iniciozinho. Mas o Francis Bacon falou que para isso você tem que desenvolver um método. E é essa metodologia científica que ele vai propor que atribui a ele esse título de ser o pai do método científico. E ele diz o seguinte: a gente tem que usar o método indutivo. O que é o método indutivo? O método indutivo, essencialmente, é o seguinte: a gente olha para o mundo e, obviamente, o nosso olhar para o mundo é incompleto, né? Quando você sai na rua e vai passear, você vê algumas coisas, você vê as pessoas andando, você vê os carros nas ruas, você vê as árvores, você vê os passarinhos, você vê o sol, as nuvens. Então você olha para as coisas e você cria um conhecimento do mundo a partir de uma informação incompleta do que você está vendo, né? E a partir dessa informação incompleta, você tenta fazer generalizações que seriam as leis da natureza. Vou dar um exemplo baseado na física, que eu depois vou falar um pouquinho mais também quando a gente explorar as ideias do Galileu na aula 2. A ideia da gravidade, né? Então, o que a gente sabe sobre a gravidade? Bom, na época lá do Francis Bacon, muito pouco, né? O pensamento era essencialmente aristotélico, né? Ele estava escrevendo em torno de 1600, quer dizer, o Galileu estava começando a começar, né? E o Francis Bacon morre em 1626, bem antes do Newton nascer em 1642, né? Então, para ele, a gravidade tinha essa explicação aristotélica, mas ele sabia que era necessário muito mais do que isso. Se a gente acelera o filme um pouquinho e pensa no Newton, né, a motivação principal do Newton para entender a gravidade era entender as órbitas planetárias, né? Então, na época, o Copérnico e os seus seguidores, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, já tinham deslocado a Terra do centro, né? A Terra era um planeta que girava em torno do Sol. E como isso era possível, né? Por que os planetas giram em torno do Sol? Por que a Lua gira em torno da Terra? Então, essa preocupação com essa ordem dos movimentos celestes era muito importante e foi a motivação principal para o desenvolvimento dessa teoria da gravitação. E o interessante disso, e a demonstração de como que a teoria do Newton da gravitação é um exemplo ótimo do método indutivo, é que ele então mostra que existe essa força entre as massas, que é uma força atrativa, duas massas sempre se atraem, com uma força que é proporcional ao produto dessas massas. Então, você tem a massa 1 e a massa 2, então, quanto maior a massa, mais forte é a atração entre elas, né? Maior a força, e ela cai com o quadrado da distância. Então, quanto mais longe os objetos estão, mais fraca é essa força. Então, o Newton propõe essa teoria para explicar os movimentos planetários. Mas aí, olha só o que acontece. Ele começa a aplicar essa teoria em um monte de outras situações, para um monte de outros fenômenos naturais. Por exemplo, ele prevê que o cometa de Halley tem uma órbita de 76 anos. Então, tem um período orbital de 76 anos, então ele sempre vai voltar. Ele mostra que as marés têm a ver com a atração da Lua e do Sol nos oceanos. Ele mostra que a Terra não é uma esfera perfeita, mas ela é uma esfera meio achatada nos polos, porque ela está em rotação. Isso também tem a ver com a gravidade. Ela mostra que a Terra tem um movimento de precessão, é um peão que gira mais ou menos assim em torno de seu eixo, uma inclinação de 23 graus e meio, e por causa dessa precessão, que é muito, muito lenta, demora mais de 20 mil anos para você completar um círculo inteiro, você tem as estações, você tem essa inclinação da Terra com relação ao Sol, nos dá as estações do ano, e você também tem esse movimento chamado precessão dos equinócios, que mostra que os céus não são totalmente fixos, mas estão lentamente girando. Então hoje a gente seguia para o norte usando lá a estrela polar, mas daqui a 50, 60 mil anos, 100, 150 mil anos, isso não vai mais ser verdade, ok? Então, todas essas aplicações da teoria da gravidade foram secundárias. E é justamente aí que funciona esse método indutivo, né? Você olha para alguns fenômenos, no caso, as órbitas planetárias, e aí você extrapola o uso dessa teoria para um monte de outras
possibilidades, um monte de outras observações, né? Então, o Francis Bacon diz que esse método indutivo é profundamente poderoso para entender as leis da natureza. E essa que é a ideia, então, da indução, que é diferente da dedução, né? A dedução você está deduzindo a partir de um ponto A, por exemplo, em matemática você faz muito isso quando você prova um teorema, você tem lá os axiomas, né, em que você fala algumas coisas e a partir dessas asserções, desses axiomas, você pode deduzir um monte de coisas. Então, a dedução, o método dedutivo é de dentro para fora, enquanto o método indutivo é de fora do mundo para dentro. Quer dizer, você olha para o mundo, percebe certas coisas sobre o mundo e então cria generalizações do mundo que são aplicáveis em várias situações diferentes, né? Então, o Bacon diz o seguinte, que para você ser um bom cientista, você tem que aplicar esse método indutivo e usar experimentos, a experimentação, o que ele chama de uma validação empírica, ou seja, uma asserção científica só tem valor quando ela é comprovada, verificada através de experiências, né? Isso é extremamente importante, porque senão você volta à argumentação dialética da filosofia dos gregos. Então, a grande divisora aqui, a grande divisão de águas de metodologia é que você vai da dialética para a validação empírica, ou seja, você vai da argumentação para uma observação, uma comprovação das suas afirmações através de experimentos ou observações que você faz, por exemplo, no caso dos planetas. Então, isso é muito, muito, muito importante, porque quando você desenvolve essa metodologia, você está tirando a opinião das pessoas da história, entendeu? Não adianta você ter uma opinião, eu acho isso. Não, você pode achar o que você quiser, mas se você não comprovar o que você está falando, você está simplesmente usando a sua opinião para comprovar alguma coisa, e isso daí não vai ter nenhum valor na nossa compreensão de como funciona o mundo material, de como funciona a natureza, entendeu? Então, essa é a grande divisora de águas entre a argumentação filosófica e esse empiricismo, essa ideia de você validar um argumento usando experiências. Então, se você tem uma hipótese sobre como funciona alguma coisa, você tem que justificar a veracidade dessa hipótese através dessas observações, desses experimentos. E você também, como sendo um novo, você tem que ser sempre cético. Você jamais deve aceitar a afirmação de alguém sem verificar se ela está certa ou errada. Então, jamais seja uma pessoa que aceita o conhecimento de uma forma passiva. Isso serve, obviamente, para todo mundo no dia a dia. Sempre se coloque criticamente com relação ao que você está sendo, alguma coisa que está sendo dita para você, entendeu? Não seja aquela ovelha que passivamente aceita tudo que está sendo dito. Não, pense por si mesmo, desenvolva as suas ferramentas intelectuais para poder discernir o que está certo do que está errado, entendeu? Não seja aquela pessoa que simplesmente aceita o conhecimento com a cabeça baixa. Não, olha para frente e fala, eu sou capaz de pensar por si próprio sobre o que está acontecendo aqui, eu sou capaz de raciocinar e verificar se realmente isso está acontecendo. No âmbito científico, isso significa o seguinte, significa que uma pessoa que faz um experimento, por exemplo, se eu pego aqui essa pilhazinha na minha mão, estou segurando aqui uma pilhazinha, se eu deixo ela cair de 1 metro de altura, eu vou medir um certo intervalo de tempo para ela cair. Eu vou falar, demorou 1,3 segundos para essa pilha cair e bater no chão. Você não precisa falar, que legal. Não, você pega a sua pilha, que é igual à minha, deixa ela cair da altura de 1 metro e verifica se essa minha asserção está certa. Essa é a essência do método empírico, em que existe uma universalidade do saber. Todo mundo pode concordar ou não com alguma hipótese, porque todo mundo, em princípio, obviamente, isso aí em princípio, pode replicar os resultados de um experimento. Então você tira a subjetividade das pessoas da conversa. Essa era a visão do Francis Bacon.
Um dos problemas que eu mencionei de passagem na primeira aula foi a seguinte, na primeira aula do módulo 1, é que nem todas as generalizações do método indutivo são boas, né? Porque elas são sempre baseadas em um conhecimento limitado, certo? Então, podem haver exceções à regra. E quando você tem uma exceção à regra que é muito óbvia, você tem que modificar a regra. Então, eu falei dos cisnes brancos, né? Na Europa, no século XVI, todo mundo achava que só existiam cisnes brancos. Então, você podia falar, eu vou generalizar aqui e dizer só existem cisnes brancos na Terra. Até que as pessoas foram lá na Austrália e verificaram que não, que existem cisnes negros na Austrália. São iguaizinhos, só que em vez de ter pena branca, tem pena preta. Então, aquela generalização que tinha sido feita pelo método indutivo teve que ser corrigida porque você recebe nova informação. Então, as regras estão sempre em estado de fluxo. Elas precisam ser revisadas caso exista nova informação. Então, a noção da verdade, pessoal, é muito elusiva. Por quê? Quando você fala isso daí é verdade. É verdade com a informação que a gente tem agora. Mas, eventualmente, essa informação que a gente tem agora pode ser modificada e o que a gente acha que é verdade agora não vai mais ser verdade no futuro. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se acha o dono da verdade, quando a gente acha que a nossa opinião é definitiva sobre alguma coisa, porque sempre por trás dessa certeza toda existe a incerteza de que todas as asserções, as afirmações, as hipóteses que a gente faz são baseadas num conhecimento incompleto da realidade. E é por isso que a ciência está sempre em estado de fluxo e a gente vai ver como isso é implementado na prática à medida em que a gente vai avançando nesse curso. Ok? Muito bem, pessoal. Então essa é a essência do método indutivo do Francis Bacon, a essência da universalidade da ciência, em que a gente sempre tem a possibilidade de repetir os experimentos para confirmar ou não alguma hipótese de alguém, né? E a ideia de que você constrói uma língua universal que pode ser trocada entre as pessoas, que independe do que elas acreditam, em quem que elas votam, qual é a cor da pele delas, ou seja, é uma linguagem que qualquer um pode dividir. E essas são as qualidades mais poderosas e mais importantes da ciência, que começa então a tomar corpo na Renascença. E agora a gente vai examinar, nessa segunda aula, a gente vai examinar um dos grandes arquitetos disso tudo, que foi o Galileu, que colocou as ideias do Francis Bacon em prática. Vamos lá.